Olá, meu nome é Naili e eu vou apresentar vou falar um pouco sobre os fundamentos e a definição de ecologia. Ecologia é uma parte da biologia que se preocupa com as relações estabelecidas entre os seres vivos e o ambiente que eles vivem. Bom, a ecologia é uma ciência experimental de observação que exige um olhar rigoroso e amplo sobre os conhecimentos da natureza e os seus hábitos. Bom, os estudiosos dessa ciência se chamam ecólogos. Eles são bastante observadores, trabalham com hipóteses e estudos avançando os que já existem, os conhecimentos que já existentes. O estudo do meio ambiente, através da ecologia, possui um sistema hierárquico biológico. Bom, eles são apresentados do mais geral ao mais específico pelos ecossistemas. E quais são eles? A biosfera, paisagem, ecossistema, comunidade, organismo e população. Bom, é isso, essa foi a minha breve apresentação, eu espero muito que tenha gostado. E agora você vai ficar um pouquinho com mais da ecologia. Beijão! Bárbara, eu vou falar sobre os vocábulos na ecologia, começando com os fatores bióticos e abióticos. Os fatores abióticos, como o próprio nome já diz, não estão interligados à vida, porém são fatores físicos que influenciam o meio ambiente onde esses organismos e esses seres vivos estão. Podemos também dizer que eles dois estão interligados, pois os seres bióticos são interligados à vida, que são compostos por um ecossistema, que tem plantas, animais, fungos e organismos. Podemos dizer algumas organizações de seres vivos. Eles são compostos por átomos, moléculas, organela, célula, tecido e organismo. Também podemos citar o que? As características que estão mais presentes nos seres vivos, como a organização, ou seja, esses organismos estão interligados, cada um exerce uma função, porém todos trabalham para um conjunto só. Em dois, nós temos o metabolismo, que nada mais são que reações químicas de um organismo, ou seja, influenciam na caça e na digestão também podemos citar isso. Temos aqui a homeostase, que nada mais é que um processo de equilíbrio térmico, interno e externo, para que esse organismo e esse ser vivo se adapte a qualquer ambiente. Também podemos dizer que o crescimento está interligado a moléculas e células que aumentam e diminuem de tamanho até um determinado ponto. Temos aqui também a reprodução. Conhecemos a sexuada e a sexual. A sexuada compõe apenas um indivíduo, pois ele não precisa de um parceiro que nem a sexual, que já é bem diferente. Temos aqui também, por último, a nossa evolução. Essa evolução está caracterizada por hereditariedade, ou seja, tanto os indivíduos quanto os organismos vêm exercendo isso ao longo do tempo. No dia 19 de março, comemora-se o Dia dos Pais na Ecologia. Eles que tiveram grande importância para a biologia e deixaram um grande marco na sociedade. O primeiro deles, Alexandre Humboldt, o primeiro a se dedicar nas relações organismo e meio ambiente, o que chamamos de ecologia. Logo em seguida, Karl Moebius, o primeiro a diferenciar organismos no ecossistema. Inventou o termo biocênese, comunidade ecológica. Tansley, influenciado por Wormy na escola britânica, desenvolveu o termo que chamamos de ecossistema. Wormy, botânico, escreveu o primeiro manual da disciplina de ecologia e deu a primeira aula sobre a disciplina em Copenhaga. Clements, pioneiro da sucessão ecológica, afirmou que as comunidades não são permanentes, se alteram. Wilson, pioneiro da mimercologia, estudo das formigas,
e da área de sociologia. Elton, o pai da ecologia animal e das cadeias tróficas. Margalef, professor da Universidade de Barcelona, pioneiro na área de oceanografia e nas áreas matemáticas. E, por fim, os irmãos Eugene e Howard Odum criaram o livro Fundamentos da Ecologia, que ficou conhecido como a Bíblia da Biologia. Vocês aprenderam que a biologia é o estudo da vida, em todas as suas formas e variações. Aprenderam alguns vocábulos curiosos e estranhos, além de escritores, provavelmente alguns de vocês nunca ouviram falar. E perceberam também que a biologia funciona quase como o Globo Repórter, fazendo aquelas velhas perguntas do tipo quem são, onde vivem, como se reproduzem. E nas respostas dessas perguntas sabem muitos detalhes, concordam? E é justamente aí que a biologia está inserida. Por estudar tanta coisa, ela possui algumas ramificações. Aí você se pergunta, o que seriam essas ramificações? São campos especializados em determinados assuntos. Por isso, muita coisa pode ser classificada como parte da biologia. Desde como ácido age dentro do seu estômago, até flores, animais e ecossistema. Inclusive, a ecologia também faz parte da biologia. Por isso, a biologia é essencial. Sem ela, a medicina não teria como entender as doenças e suas respectivas curas. Nem a farmacologia desenvolveria remédios. Por isso, compreender a ecologia e seus vocábulos é tão importante para a nossa sociedade.